Olá, meus amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Renato, sou professor do Cursinho Potengi e estou ministrando o conteúdo correspondente ao direito constitucional na turma de PM do Estado do Ceará. E esse vídeo, meus amigos, busca revisar o que foi trabalhado em sala de aula, o que foi trabalhado na última aula que ministramos no dia 6 de agosto de 2016. Então, assim, é um vídeo rápido, mas que busca trazer aquilo que é de mais importante para que vocês revisem e que possa auxiliar vocês nos estudos e que vocês sejam em breve aprovados. Então, assim, trabalhamos em sala as diferenças conceituais dos direitos dos homens, direitos humanos e direitos fundamentais. O que vai ser objeto de cobrança na prova de vocês é o que diz respeito aos direitos fundamentais. Então aqui nesse vídeo eu vou trazer apenas o conceito de direitos fundamentais, que são esses direitos, meus amigos, que são constitucionalmente protegidos, ou seja, que estão previstos na Constituição e que a própria Constituição Federal tutela, como por exemplo o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade de locomoção ou até mesmo o direito de liberdade de manifestação de pensamento, por exemplo, dentre outros que a gente vai trabalhar no decorrer do curso. Bom, outra coisa que vocês devem ter atenção é que os direitos fundamentais eles não estão previstos exclusivamente no artigo 5º da Constituição, de que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, nós podemos encontrar direitos fundamentais espalhados em demais artigos da Constituição Federal, como no artigo 6º, que trata dos direitos sociais, artigo 12 e o artigo 13, que trata sobre os direitos de nacionalidade. Esses direitos também são fundamentais. Então, cuidado para não cair nessa pegadinha de que a prova vai trazer no sentido de que os direitos fundamentais estão previstos exclusivamente no artigo 5º e isso não é verdade. Então tenham cuidado quanto a essa primeira dica que eu quero passar. Outra coisa importante é vocês saberem que direitos e garantias fundamentais são coisas distintas, meus amigos. Os direitos são os bens jurídicos tutelados, como a vida, por exemplo. Já as garantias são os instrumentos de proteção desses direitos fundamentais. Por exemplo, nós temos de um lado o direito à vida, certo? E de outro temos uma garantia que é a vedação à pena de morte. Então a garantia é um instrumento de proteção desse direito que está sendo protegido constitucionalmente. Então assim, cuidado, porque eu já vi questão exigindo isso do candidato, que o candidato saiba o que é direito e saiba o que é garantia dentro de um exemplo trazido pela questão. Vamos avançar mais um pouco e a gente precisa saber também quem são os titulares dos direitos fundamentais. São titulares dos direitos fundamentais as pessoas físicas, que somos nós, né, pessoas físicas, sejam elas natas, ou seja, em breves palavras, são aquelas pessoas que nasceram no território nacional, ou pessoas naturalizadas, que são pessoas que nasceram em outro país, por exemplo, mas que vieram residir no Brasil e ficaram aqui e se naturalizaram brasileiros, são brasileiros naturalizados. Também os estrangeiros são titulares de direitos fundamentais. Esse estrangeiro pode estar até mesmo passando curto espaço de tempo no território nacional e mesmo assim serão titulares de direitos fundamentais. Um exemplo de um estrangeiro, um turista, que esteja passando uma semana no Brasil, ele vai ter resguardado, ele vai ser titular dos direitos fundamentais. Nós temos também os embriões, né? O embrião humano, o morto também é titular de direito fundamental. Como, por exemplo, o morto ele tem direito à honra, tem direito à imagem. E tenham atenção, meus amigos, numa pegadinha, que essa é a pegadinha de prova no sentido de que os animais não são titulares de direitos fundamentais. Os animais não são titulares de direitos fundamentais.
a dica é também de que animais, na linguagem do direito, também são chamados de semoventes. Então, semoventes são animais, são seres irracionais que se movem, né? São semoventes. Então, se a prova trouxer a palavra semoventes, se liguem que a prova está querendo que você saiba que isso se trata de um animal. Avançando mais um pouco, nós também trabalhamos as características dos direitos fundamentais. E dentre elas, eu vou trazer aqui a mais importante no meu modo de ver, importante no sentido de que é a que é mais cobrada em questões de concurso, que é a característica da relatividade ou limitabilidade. O que quer dizer isso, meus amigos? Nenhum direito fundamental é absoluto, ou seja, os direitos fundamentais não são absolutos, eles são relativos. Então, a prova vai querer trazer um exemplo que é mais cotidiano, que é no sentido de que, por exemplo, o direito à vida é um direito absoluto e o direito à vida não é um direito absoluto, em que pese ser um direito extremamente importante e que a Constituição protege. Nós temos, por exemplo, a hipótese em que haverá pena de morte em caso de guerra declarada. Então, assim, esse direito à vida ele vem a ser relativizado. Então, a dica é que a principal característica, ao meu ver, para questões de concurso é de que os direitos fundamentais são relativos. Então, é a característica da relatividade ou limitabilidade. Tá ok, meus amigos? Então, a gente trabalhou algumas questões em sala. Isso aí vocês vão ver no material. E a gente adentrou nos artigos, no artigo 5º, mais precisamente em seus incisos. E trabalhamos de que todos têm direitos fundamentais, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja o estrangeiro. Tratamos do princípio da igualdade, que igualdade é sinônimo de isonomia. E dentro do princípio da igualdade nós temos a igualdade formal e a igualdade material. Ou seja, é o tratamento desigual entre pessoas que estão em situações distintas. Isso aí seria o princípio da igualdade material, que citamos os exemplos em sala, no sentido das vagas para negros, aquelas cotas que existem até para concurso público, questão dos índios, pessoas de baixa renda, que devem ter um tratamento um pouco diferenciado em relação aos demais, em razão desse tratamento que elas merecem ter diferenciado para poder se igualar e ter os mesmos instrumentos para competir, seja lá o que for, com as demais pessoas. Aí mostrei aquela imagenzinha das crianças, de uma criança, de um adulto que ficava assistindo a partida de futebol. Aí vocês verificam isso no material, que vai auxiliar vocês a entender melhor essa diferença entre igualdade formal e a igualdade material. A questão do princípio da legalidade, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Ninguém também será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Essa premissa, esse inciso do artigo 5º da Constituição, quando ele vem a ser cobrado, ele é cobrado na sua literalidade. Então, vejam só, a questão pode trazer a ideia de que o PM, por exemplo, ele poderia torturar um indivíduo para que possa obter informações de um crime. E isso não pode, meus amigos, porque é vedado essa tortura, né? Essa conduta de torturar o próximo ou tratar ele de forma desumana ou degradante. Então a Constituição ela proíbe, então cuidado isso com a prova de que não pode. É livre a manifestação do pensamento, isso a gente trabalhou em sala. E lembrem-se, meus amigos, que é vedado o anonimato. É vedado. A questão vai trazer
A premissa é no sentido de que é permitido o anonimato em algumas hipóteses, seja lá o que for, e você não vai cair nessa pegadinha. Então, lembrar que é vedado o anonimato. Outra questão importante é que é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Lembrar que é permitido essa assistência religiosa seja nas entidades civis e militares. Ou seja, a questão a gente já pode prever um pouco e pode trazer essa ideia de que não seria possível essa prestação de assistência religiosa numa entidade militar, por exemplo, e isso aí seria incorreto. Ou seja, é possível essa prestação de assistência religiosa, seja nas entidades civis, seja nas entidades militares de internação coletiva. Então essa dica aí também é bem interessante. Outra dica boa seria aquela em que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, meus amigos, é lembrar daquele exemplo do adventista de sétimo dia, em que existe uma obrigação, um exemplo, uma situação hipotética, e que pode ser o exemplo da sua prova, no sentido de que todos nós, né, os homens, eles têm que prestar o serviço militar obrigatório quando atingem a maioridade civil. E para a religião, algumas religiões, mais especificamente a religião dos adventistas do sétimo dia, eles não podem trabalhar com armas, né, pegar em armas e usá-las. Então eles vão lá e dizem, né, que não tem interesse em fazer esse serviço obrigatório porque a religião deles não permitem essa conduta de usar armas e tal. Então beleza, a Constituição diz o quê? Então ele vai ter que cumprir uma prestação alternativa, e ele é obrigado a cumprir, pois se ele não cumprir essa prestação alternativa, em razão dele ter se eximido dessa obrigação legal a todos imposta, que é de prestar o serviço militar, então ele vai ser privado de alguns direitos. Então esse seria o exemplo desse inciso da Constituição. Então tenham atenção, releiam ele com atenção, que provavelmente pode ser uma questão de prova. Outra questão boa seria a da premissa, que trata da seguinte forma: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então o que é que esse inciso consagra? Ele consagra a vedação à censura. Ele consagra o direito de fazer críticas a qualquer pessoa, ou seja, independe de censura ou licença, é livre a expressão de atividade intelectual, artística e científica e de comunicação. Então, meus amigos, é isso. A gente estava vendo aqui no material o próximo inciso, que por sinal é extremamente importante em provas e concursos, a gente vai trabalhar na próxima aula, tá ok? Então assim, foi um vídeo bem rápido. Eu peguei aqui, eu consegui filtrar o que teve mais de essencial da última aula, para vocês revisarem, fazer essa revisão rápida. E contem sempre comigo, estou à total disposição de vocês. Meu e-mail é renatobreno_@hotmail.com. Meu WhatsApp é 9132 8088. Qualquer dúvida,
A gente trabalhou várias questões em sala, que eu não vou falar aqui para a gente não ocupar muito tempo, mas qualquer dúvida, contem sempre comigo e um forte abraço.